outro olhar. Luís Lima, secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública, já há um orçamento retificativo que está em processo de promulgação. O ministro que tutela a administração pública já disse ao que o governo vem, mas, no entanto, há um conjunto de reivindicações que o sindicato tem apresentado nos últimos 2 anos. Como é que o Sintap vai fazer a gestão dessa expectativa? O Sintap queria, de facto, ter encontro com o Ministério, precisamente porque o Sintap é o Sindicato Nacional da Administração Pública, e ver o que é que também, antes do Orçamento de Estado, o que é que poderia ter, digamos, em termos de contemplação da valorização, como ele disse no seu discurso, a valorização dos recursos humanos na administração pública, não é? Porque nós temos um conjunto de questões que devem ser tratadas com o acompanhamento também dos recursos. Estamos expectantes, depois da aprovação do orçamento, de sermos chamados, ou então de pedirmos também um encontro com o Ministério da Administração Pública, precisamente para nós espelharmos ou mostrarmos a nossa preocupação em relação a todas as leis que foram criadas em 2023, a Lei de Base do Emprego Público, os PCFRs, tanto do regime geral como também dos institutos públicos dos serviços autónomos, porque ainda há muita coisa que precisa ser, digamos, acertada, corrigida, para poder os profissionais serem, portanto, de facto, um pilar que sustenta toda a administração pública. E estamos à espera, com certeza está-se a trabalhar no orçamento de 2027, estamos à espera do encontro com o Ministério da Administração Pública. Tem falado de 2 instrumentos, o Manual de Funções e a avaliação. Especificamente, eu não vi, portanto, o Governo a falar nestas 2 questões, mas são questões importantes, porque a questão da avaliação, a questão da Manual de Funções e que define a remuneração dos trabalhadores da administração pública, que é um elemento fundamental e que está a faltar, e nós não ouvimos, portanto, o Ministério a falar diretamente nisso. Mas falando da modernização da administração pública, da valorização dos recursos humanos, eu acho que vão ter que acelerar esses 2 processos, porque não é possível aplicar a Lei de Base do Emprego Público e os PCFRs sem esses instrumentos. E não queremos ficar como muitos anos atrás que os trabalhadores, os funcionários da administração pública ficaram sem a avaliação. E neste momento há um enquadramento salarial que, digamos, não corresponde à função mesmo que as pessoas desempenham, tendo em conta que o PCFR é precisamente para valorizar a função e corresponder ao salário que o funcionário desempenha. Nós temos informações que os 7 sindicatos que têm apoiado o pessoal de saúde estiveram reunidos no fim da semana passada. Há algum problema, há algum curto-circuito com o Ministério da Saúde, com o Governo? Sim, nós estamos apreensivos em relação com o novo Ministério de Saúde, precisamente porque os 7 sindicatos é, portanto, um colégio de sindicatos das 2 centrais sindicais e que têm feito um trabalho extraordinário durante os últimos 3 anos e que qualquer governo com certeza aproveitaria para ajudar, digamos, na resolução dos problemas, das pendências e das negociações, pelo que nós já temos feito durante este tempo. E como não fomos chamados, nós deparamos, que o Sr. Ministro chamou a outros sindicatos, apenas há um sindicato que chamou, que está no nosso grupo, que é o Sindicato dos Médicos, mas o sindicato deixou claro que a ação que nós fazemos é uma ação conjunta entre os 7 sindicatos, mas nós não fomos chamados, portanto, e precisamente porque nós temos todos os profissionais de saúde, portanto, connosco, e que estão sempre a pedir explicações precisamente pelo trabalho que nós fizemos anteriormente. E nós não temos ainda explicação. E queríamos ter um encontro com o Sr. Ministro antes da aprovação do orçamento retificativo. Fizemos uma reunião dos 7 sindicatos e tomamos uma posição de solicitar um encontro de trabalho com o Ministério da Saúde para nós retomarmos
as questões que nós iniciamos e que portanto, avançamos muito em termos de publicação dos PCFRs das listas de transição, mas temos de ir muito mais além do que os PCFR. No Sistema Nacional de Saúde é preciso muito mais do que simplesmente os PCFRs. Então, queremos pedir esse encontro a partir do dia 10 de agosto, queremos encontrar com o Ministério precisamente para colocar sobre a mesa essas questões que afligem, portanto, os profissionais de saúde. É porque nós conhecemos, diga-se de passagem, portanto, nós conhecemos do fundo o processo. Os outros sindicatos não conhecem, não sabem quais são os meandros dos acordos que nós fizemos, onde a que estágio estão cada um desses pontos do acordo. Portanto, não têm condições para apresentar ao Governo ideias e soluções, digamos assim, melhores do que nós podemos apresentar. Então, nós queremos esse encontro com o Ministério da Saúde. Há aquele dossiê dos retroativos devidos aos médicos e aos enfermeiros de março a dezembro do ano passado, que parece essas duas classes profissionais vão ter que esperar pelo orçamento de 2027. Mas há questões urgentes, já tinha dito. Nós estamos preocupadíssimos com a atualização salarial, o pessoal da auxiliar de saúde, os técnicos auxiliares de saúde. Estamos preocupados com a publicação da lista, portanto, a republicação da lista, porque houve muitos erros, né? E nós queremos, essa é uma questão de facto de urgência, e no mês de agosto os trabalhadores têm de receber, e nós estamos a dizer isso porque nós sabemos o que é que os trabalhadores estão a nos dizer, não é? E nós estamos a preparar para isso. No mês de agosto os trabalhadores, os técnicos auxiliares de saúde, devem receber os seus salários atualizados com os subsídios de risco de janeiro, como receberam os outros. Portanto, os outros técnicos de diagnóstico, os médicos e os enfermeiros, os técnicos auxiliares de saúde também devem receber. Portanto, é por isso que nós queríamos encontrar antes do orçamento retificativo para saber se esse recurso está contemplado dentro do orçamento retificativo. Mas, como eu disse, para além da atualização salarial, dos subsídios de risco, nós temos outras questões que têm a ver, como disse, com os retroativos, mas fundamentalmente a regularização das carreiras, porque os trabalhadores, os profissionais de saúde, continuam a receber horas extraordinárias indexadas ao salário anterior. Já fartamos de dizer que isso é ilegal. Portanto, devem retificar isso imediatamente e através da regulamentação da carreira. E isso também nós queremos sentar com o Governo, porque nós já trabalhamos várias propostas. De todas as carreiras, médicos, enfermeiros? Todas as carreiras, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e técnicos auxiliares de saúde. Diga-me o seguinte, o que é que os técnicos auxiliares de saúde estão a dizer? Estão a pressionar os sindicatos? Precisamente, estão a pedir para sairmos à rua, não é? Para fazermos manifestações. São céticos em relação ao trabalho tanto do Governo como dos sindicatos, porque estão a dizer que nós não estamos a pressionar o Governo para fazer este pagamento. E, de facto, parece uma certa injustiça, porque todos os outros níveis já estão, portanto, a receber os seus salários atualizados e esses não. E então acho que o Sr. Ministro esteve aqui em São Vicente, nós não tivemos a oportunidade de falar com ele, também não mostraram essa abertura. Acho que os trabalhadores confrontaram o Sr. Ministro logo à partida. Mas eu quero também dizer que a questão dos vínculos precários que continuam, e nós já dissemos que isso é ilegal a forma como estão a fazer os vínculos precários de contrato de prestação de serviços, e os trabalhadores entregaram, eu tenho conhecimento e eu tenho a lista de mais de 30, aqui em São Vicente, mas também isto acontece a nível nacional, de funcionários que continuam a receber contratos de prestação de serviço na saúde, exatamente. Das duas novas carreiras criadas, uma já está regularizada? Já está. É por isso que nós dizemos, nós achamos que há uma certa injustiça, que os técnicos de diagnóstico e terapeutas já estão com os salários atualizados, apesar de algumas anomalias em termos da lista de publicação, mas os técnicos auxiliares de saúde não. Quer dizer, os que recebem menos ainda continuam com o salário de 19 mil escudos. Agora, nós achamos isso um pouco estranho, porque isto está a acontecer somente no Hospital Batista Souza, aliás, no Conselho de São Vicente, na Delegacia de Saúde e o Hospital de São Vicente, também, a Batista de Souza, mas também na universidade, portanto, o Hospital Universitário Agostinho Neto e Delegacias de Saúde da cidade da Praia.
Portanto, há uma discriminação, digamos assim, porque nós estivemos no fogo, estivemos na Ilha Brava e os funcionários técnicos auxiliares de saúde já têm um salário atualizado com subsídio de risco. Portanto, isso gera uma insatisfação. Talvez porque são em menor número, não é? Provavelmente, mas o que nós queremos queremos informações, queremos saber o que podemos dizer aos nossos associados, né? Para poderem ter, portanto, alguma calma, alguma esperança, mas temos de ter a certeza quando é que isto vai ser resolvido, e nós não temos essas informações. O desejo dos profissionais e dos sindicatos é que tudo fique claro para o orçamento de 2027? Com certeza, sendo certo que alguns aspectos devem ser resolvidos ainda este ano. Nós queremos ir ao encontro precisamente para sabermos o que é que poderá ficar para o próximo ano. Mas para isso nós temos também que conversar com o Governo, mas para podermos saber o que nós podemos dizer aos trabalhadores. Porque os trabalhadores têm de ter uma posição sobre isso, não é? Sabemos que o orçamento deste Governo, o próprio orçamento vai ser em 2027, mas queremos negociar o que é que deve ser adiado para o orçamento de 2027 e o que deve ser realizado agora. E depois aproximamos-nos da data da primeira assinatura entre o Governo e os sindicatos. Pois vai fazer 3 anos, não é? Vai completar 3 anos de assinatura do contrato. 13 de novembro de 2023 nós assinamos um acordo. Tudo aquilo que nós temos debatido até agora, conseguimos já alguns avanços, mas ainda há outras questões que devem ser resolvidas a breve trecho, digamos assim. Eu queria abordar consigo a seguinte questão. Da última vez que falamos, deixou no ar o Fórum sobre a Administração Pública, que é para assinalar, ao mesmo tempo, creio, com o aniversário do sindicato e a realização de eleições. Já tem uma data? Será no mês de fevereiro do ano 2027, um fórum. Eu acho que Cabo Verde precisa sentir a certeza a necessidade de refletir sobre a questão do funcionamento dos recursos humanos na administração pública, e nós vamos realizar este fórum e contamos com forte participação das instituições e do Governo, precisamente para refletirmos sobre as novas leis que entraram em vigor, o que falta para limar as arestas, mas também algumas discrepâncias que nós encontramos, como por exemplo o salário do regime geral e o salário dos regimes especiais. Há uma distância muito grande, ainda que os profissionais tenham, tanto que exercer a mesma função, e é por isso que é preciso nós refletirmos e aproximar este salário do pessoal do quadro comum. Faz lembrar na questão da FICASE, não é? Um outro dossiê que os sindicatos estão à espera de resolução, ou já foi resolvido? Não, ainda não, e esta é uma questão também que nos preocupa muito, porque os trabalhadores continuam a receber o salário abaixo da administração pública e há um PCFR que saiu na lista de transição. Também está uma confusão, ainda não há, digamos, a finalização deste processo. Pese embora o tempo da reclamação já passou há muito tempo, e portanto os administradores já deveriam ter a publicação da lista definitiva, porque os trabalhadores já reclamaram, mas não fizeram isso, e agora, com o novo governo, ainda nós não tivemos nenhum encontro com o Ministro da Educação, nem com o Conselho de Administração da FICASE, para ver se este PCFR sai ou não sai, assim como também do INSP, e isto é uma questão também do Ministério de Saúde, que continua sem a publicação definitiva da lista de transição, e nós não temos respostas. Acha que há algum problema o facto do Ministério da Saúde ter chamado alguns sindicatos e não chamou os 7? Nós não sabemos o que se terá a passar, não é? Porque dizendo que, aliás, ouvindo o Sr. Ministro dizer que já chamou os representantes, os sindicatos que representam os profissionais de saúde, nós ficamos sem saber porque esta afirmação, porque sabe que nós temos estes 7 sindicatos que são os maiores sindicatos representativos que representam os profissionais de saúde. Os outros sindicatos não envolveram, como eu já disse, com exceção ao sindicato dos médicos,
Os outros sindicatos não envolveram de forma nenhuma neste processo, não conhecem este processo. Inclusive chamou até centrais sindicais e que também não estão envolvidos neste processo. Então estranhamos isso, e porque nós não temos tido nenhuma informação, nenhuma solicitação, nenhuma indicação de quando é que podemos nos reunir, e que estamos preocupados e estamos agora a pedir, nós mesmos estamos a pedir, porque os outros foram convidados. E nós esperamos, e não foi 45 dias depois da tomada de posse do governo, e até ainda não tivemos nenhum convite, e então já enviamos essa carta precisamente para solicitar este encontro de trabalho. Está a ser difícil ter os associados em contenção? Está sendo difícil, porque nós temos redes de contacto, grupos nas redes sociais, e nós já temos tido encontros diretamente com os profissionais, temos de dar explicações através do telefone para tentar conter, não é? Tentar conter, mas há de nos compreender, nós não podemos conter a todo o tempo, não é? E eu creio que não tem o Ministério, o Governo e todo o sistema de saúde não tem nenhuma dúvida do que é que os sindicatos podem fazer se os trabalhadores decidirem fazer alguma coisa, não é? Não têm dúvidas, porque essa dúvida foi retirada há muito tempo, que os trabalhadores, quando querem, são determinados, os sindicatos apenas têm de apoiar. Outro olhar.